9 dicas de Instagram para sua igreja. É o seguinte, tem dica de engajamento? Tem. Tem dica de envolvimento? Tem dica de envolvimento. Tem dica de postagem? Tem dica de postagem. Vai ter dica de um monte de coisa aqui. E se você quer saber sobre isso, fica até o final. Então vamos lá. Toda rede social e todo negócio precisa de um planejamento. Como assim, né? Fica mais fácil de você administrar as coisas se você tem um planejamento de postagem. Então antes de sair fazendo as postagens sem nem saber o que tem que fazer, faça um planejamento. Exemplo, tá? Terça, culto, quarta, culto de jovens. Então faz uma planilha e coloca todos os dias do mês, e em cada dia do mês você coloca todos os posts que você tem que postar. Só que aí, quando você entende quais são os posts que você tem que postar, você consegue colocar alguém para produzir aquilo. Talvez seja você mesmo, talvez seja um designer, talvez seja uma outra pessoa, não sei. Mas você, sabendo tudo que você vai postar, você consegue solicitar as demandas, consegue solicitar para outras pessoas ou para você mesmo aquilo que você precisa para o resto do seu mês. E assim você já fica programado, você já entende tudo que você precisa fazer, todos os posts que você precisa fazer lá no Instagram da sua igreja. Então fica muito mais fácil se você já sabe o que você vai fazer depois, tá? Agora dica número 2, você precisa também de uma escala. Fica muito mais fácil fazer as coisas quando você tem uma escala. Por que eu falo isso? Porque provavelmente você vai acabar criando e fazendo, administrando as coisas até altas horas da noite. Então eu te peço, cria uma escalinha. Se você tem um ministério com mais de uma pessoa, 2, 3, divide as tarefas, coloca os horários e os dias de cada um. Só para lembrar que o Instagram de uma igreja ele não funciona só nos horários que a igreja está aberto. Ele funciona de segunda a segunda normalmente. Então você precisa ficar de olho nas mensagens, nos comentários, precisa estar envolvendo a galera com os seus posts para poder atrair a atenção deles e também entregar algo que impacte a vida dessas pessoas. Então monte uma escala antes que você tenha que responder mensagens no Instagram 3 horas da manhã. Imagina só, você tendo que parar a sua vida, ou então você tendo que fazer alguma coisa a altas horas. Não faz sentido. Monte uma escalinha e entenda que vocês sim precisam ter um horário para começar, um horário para acabar, e precisa sim dividir as tarefas. É muito importante. Tira muito fardo das suas costas, é muito importante você estar fazendo isso. Dica número 3, tenha alguém para criar as postagens. Então sim, você vai precisar de alguém mais hora ou menos horas para criar a sua postagem. Mais hora ou menos hora, você vai precisar de alguém que saiba mexer no Photoshop, ou então que saiba criar alguma arte através de algum aplicativo no celular. Cara, vão vir demandas para você que você talvez não vai conseguir fazer, vai ficar muito sobrecarregado. Então você precisa de alguém que saiba fazer a criação daquelas artes, daqueles conteúdos que você precisa postar no seu mês. Porque senão vai ficar tudo em cima de você, vai ficar tudo um peso, um fardo nas suas costas, e isso não vai ser muito legal. Agora, se você é um ministério, se você tem um ministério ou está num ministério que é apenas uma ou duas pessoas, paciência, você vai precisar se dedicar um pouco mais para fazer e gerar o impacto que você espera na página da sua igreja, no Instagram da sua igreja. Agora fique atento, tente sempre administrar isso, tá? Tente sempre administrar as demandas que você for fazer. Não tente abraçar o mundo inteiro. Converse com as pessoas que solicitam as artes e fala, cara, não tem jeito, sou só eu consigo fazer só algumas coisas por dia, e infelizmente o seu evento, a sua divulgação, a divulgação de um ministério em específico, não vou conseguir fazer. Tente arrumar alguma outra forma de fazer isso e manda bala, beleza? Porque senão você vai acabar se sobrecarregando e não vai ser legal pra você, não vai ser legal mesmo. Ou então tente achar essa pessoa que vai criar essas artes para você e vai ser uma ajuda muito boa. Quarta dica, poste fotos dos cultos e dos eventos. Eu costumo falar que as pessoas elas gostam de ver um registro delas em algum lugar. É como você ir no Hop Hari e ver que o Hop Hari postou uma foto que você tá lá se divertindo e tudo mais. As pessoas querem mostrar para outras pessoas que elas estiveram em tal lugar, que a foto ficou maneira e tudo mais. Então é muito legal você postar as fotos que você tira no culto, que você tira nos eventos, porque isso atrai a atenção das pessoas, envolve as pessoas, engaja, faz com que as pessoas mostrem para outras pessoas que o lugar onde ela foi é muito legal, que a igreja onde ela esteve é muito legal, e isso gera um envolvimento show de bola.
Quinta dica, fique de olho nas mensagens e nos comentários. Eu já falei disso aqui antes, a gente precisa ficar atento nas mensagens e nos comentários. No Instagram tem um problema muito grande, que às vezes quando as pessoas mandam mensagem pra gente, a gente não recebe uma notificação. Só que quando a gente entra lá no direct, tem um botãozinho lá, um azulzinho link, falando tipo uma solicitação de mensagem. Isso significa o quê? Que alguma pessoa que nós não seguimos nos mandou uma mensagem. Isso pode significar que essa pessoa nos segue ou não nos segue. Então essa pessoa nos mandou uma mensagem, tá perguntando alguma coisa, tá informando alguma coisa. E a gente precisa responder, porque senão a gente vai deixar passar batida. Imagina só, tá rolando um evento na sua igreja, tá acontecendo alguma coisa lá, talvez é dia de culto e alguém mandou uma mensagem dessa e você não viu. Ou então, ao contrário, a pessoa comentou lá na sua postagem e você não viu, não respondeu. Talvez ela tá perguntando qual que é o horário, qual que é o endereço. Porque uma coisa que a gente precisa voltar a fazer melhor é colocar sim a descrição da sua postagem. Muitas vezes a gente esquece, né? Só coloca a imagem, 2 frasezinhas de texto e acabou. Mas a gente tem que pensar que a descrição não paga nada. A descrição não vai influenciar se a sua postagem ela vai ser entregue para mais pessoas, para menos pessoas. A descrição ela não vai influenciar se as pessoas vão ver, se elas não vão ver. A imagem ela vai chamar a atenção. Se ela gostar, se ela tiver algum interesse, na descrição você pode dar mais informações para aquela pessoa. Então invista na descrição. A gente precisa voltar a fazer isso. Porque imagina, toda hora a pessoa precisa perguntar onde que é o endereço, toda hora a pessoa precisa perguntar qual que é o horário que vai acontecer aquilo, onde ela adquire, sei lá, uma pulseira para entrada no evento, no congresso de vocês. Então vocês precisam ficar atentos a isso, tá bom? Dica número 6, tipo de conteúdo que você tem que postar. Tá? O nosso foco é transformar a vida das pessoas, é impactar a vida delas de alguma maneira, é conectar as pessoas a Jesus Cristo, é fazer com que elas se interessem por conhecer Jesus, por estar com Jesus, por continuar na caminhada. Então esse tem que ser o nosso foco. Então a sua mensagem tem que ser transformacional, tem que gerar impacto na vida das pessoas de alguma maneira. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso através de fotos e também de vídeos. O vídeo, cara, você tem que entender que ele está sendo muito tendência e cada vez que passa, o Instagram e o Facebook têm investido mais na plataforma para que vídeos fossem aceitos. Antigamente o Instagram só aceitava imagens. Hoje o Instagram ele aceita vídeos, stories, já tem vídeo de 1 minuto no feed, vídeo de até 1 hora lá nos stories, você consegue fazer live nos stories. Então o Instagram, o Facebook tem investido muito nessas plataformas para que o vídeo ele fosse cada vez mais aceito. Por quê? Porque o vídeo tende a reter mais a atenção da pessoa, você consegue passar mais informação para a pessoa, você consegue impactar mais a vida daquela pessoa. Então invista sim em vídeos, tá? Você precisa fazer isso. Vídeos que transformam e impactam a vida dessas pessoas, que geram alguma mudança, que fazem com que ela se identifique com aquilo que ela está vendo, beleza? 6ª dica. Use os stories. Os stories é muito legal. As pessoas entram no Instagram, a primeira coisa que eu acredito que elas fazem, e pelo que eu vejo os outros fazendo, elas já entram e vão direto nos stories. Elas querem ver o que está rolando ali nos stories. Então use os stories a seu favor, tá? Então quanto mais stories você postar, mais legal é. Só que fica aqui uma dica muito importante: poste stories em horários diferentes. Por quê? O que acontece? Aquela bolinha do Stories, quando você faz uma postagem, ela sobe para primeiro lugar. E aí aquelas pessoas que os seus seguidores já seguem, também postam os Stories. E aí a sua bolinha vai ficando para trás, porque a bolinha da galera vai entrando para frente. Então sua bolinha vai ficando para trás. O que acontece? Se você postar em um horário só, seu Stories ele vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás. E depois ninguém vai chegar nos seus stories, porque ninguém vê os stories até o final. Porque muitas pessoas usam os stories, então, cara, cada vez mais, cada hora que passa, seus stories vai ficando para trás. Então, se você postar sempre em horários diferentes, é mais legal, porque o seu story ele volta para primeiro. Então, assim vai acontecer na regrinha. Sempre que alguém posta um stories, a bolinha sobe para primeiro lugar, fica lá destacada lá em cima. Beleza? Agora vamos ver aqui algumas coisas que você pode fazer também para gerar engajamento e envolvimento. Então a 7ª dica: busque estratégias para gerar engajamento e envolvimento.
Nem tudo que eu publico e engaja o meu público vai engajar o seu público. Você tem que entender que talvez o seu público seja um pouco diferente do meu, mas existem sim algumas estratégias que a gente tenta fazer, que nós colocamos em prática para ver se dá resultado, se não dá resultado, e geralmente gera resultado. Você só tem que nortear qual que é o melhor aqui para que você possa investir mais tempo criando esse tipo de conteúdo. Vamos lá, você pode testar, tá? Enquetes. Você pode testar perguntas, tudo isso tanto no Stories quanto no seu feed. Você pode estar postando coisas desse tipo. Votação, você pode então fazer aí alguma votação, comente aqui, marque um amigo, sorteios, tudo que gere a ação de uma pessoa. Nós costumamos falar que existe um tal de call to action, chamada para ação. É algo que faça a pessoa ter uma ação, faça com que a pessoa reaja àquela sua publicação. Por exemplo, enquetes, quando você posta lá as enquetes no Stories, a interação é muito fácil, porque só basta ela apertar um botãozinho. Agora, quando você coloca no feed, fica um pouquinho mais difícil, mas dependendo daquilo que você postar, gera envolvimento com a pessoa, gera engajamento. Por quê? Porque ela vai clicar, ela vai escrever o que ela acha, o que ela pensa, qual que é a resposta que ela acha que é daquela enquete que você perguntou, daquela pergunta que você fez. Então, tente isso, faça isso para que você possa tentar gerar mais envolvimento e engajamento na sua página. Dica número 8, fique ligado nas atualizações e tendências. Sempre que o Instagram lança uma ferramenta nova, sempre que o Instagram lança algo novo, ele tende a te dar uma ajudinha sempre que você utiliza aquilo que eles lançaram de novo. Por quê? Existem dois motivos aí. Um, que é para divulgar que aquela ferramenta foi lançada, e dois, é para ver se aquela ferramenta está funcionando de verdade. Então, cada vez que as pessoas usam, o Instagram ele tende a entregar para mais pessoas e tende a te ajudar dessa certa maneira. Beleza? Então, use as novas funcionalidades do Instagram, porque tem ajudado muito. Beleza? Dica número 9, mensure os seus resultados. Sempre que você fizer uma postagem, você precisa dar uma olhada nos seus resultados. Por quê? Porque senão você vai estar só postando por postar. Você não está sabendo quais que são os resultados que as suas postagens estão trazendo. Quais são os comentários que o pessoal está deixando, quantas curtidas você está recebendo, quantas pessoas aquela sua publicação está alcançando, quanto de envolvimento e engajamento essas pessoas estão tendo. Você precisa ficar de olho nisso, porque ter seguidores só por ter não vai gerar para você a transformação que você anseia na vida das pessoas. Você precisa que elas se envolvam, que se engajam, visualizem a sua publicação. Uma estratégia muito legal de se usar para gerar mais visualização das pessoas é trabalhar com post patrocinado. Mas a maioria das igrejas não vão disponibilizar verba para você trabalhar com post patrocinado. Então vai lá, investe no orgânico, bola estratégia para que as pessoas compartilhem a sua mensagem e assim você pode alcançar mais pessoas. Mas então você precisa mensurar os resultados daquilo que você está fazendo, porque senão você vai estar só postando por postar e isso não é legal, você vai estar só gastando o seu tempo. E cara, tempo é precioso, tempo é algo que a gente precisa priorizar. Cara, como é que você joga o seu tempo fora fazendo uma postagem só por postar? E outra coisa, o que você está fazendo da sua vida se você não está pensando em impactar a vida das pessoas, transformar a vida delas e apresentar Jesus para elas? Não adianta você fazer só algo porque você acha que está legal e tudo mais, tá? Então, cara, colete os dados. É muito comum que as pessoas fazem postagem por postar, simplesmente pega, faz alguma coisinha e joga lá, não quer saber nem dos resultados, o que aconteceu, se foi bom, se não foi, qual foi o envolvimento, a distribuição daquele seu conteúdo, quantas pessoas alcançou, qual que é o melhor dia para você fazer a sua postagem, tá? Entra lá no seu Instagram, vai no Instagram Insights, se o seu Instagram ainda não é empresarial, muda o seu Instagram para o Instagram empresarial, não use o pessoal, porque você não vai ter esses dados que eu estou te falando aqui. Quando você tem um Instagram para empresas, você consegue ter os dados como envolvimento, engajamento, quantas pessoas foram alcançadas pelaquela sua publicação, quantas curtidas teve, quantos compartilhamentos, quantos saves teve. Você consegue visualizar tudo isso, mas você precisa ter o seu Instagram para empresas. Sua conta precisa ser de empresa no Instagram, beleza? Então fica atento nisso. Essas foram as 9 dicas para te ajudar aí. Antes de mais nada, já deixa seu joinha se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo se ficou alguma dúvida, que eu vou tentar te responder sempre. E é isso aí, eu pretendo trazer também algumas dicas sobre cada tópico que eu te falei aqui
aqui, eu pretendo entrar mais a fundo em cada tópico falado, mas isso vai ficar para outros vídeos, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, e eu sei que você não tem tanto tempo para ver um vídeo aí de 1 hora, talvez 2 horas, enfim. Não esquece de se inscrever nesse canal e deixar seu comentário aí, que seu comentário é muito importante, tá bom? Agora eu me despeço de vocês e eu te vejo no próximo vídeo, valeu!